Lucas, capítulo número 15, versículo de número 11 em diante. Amém? Quem encontrou aí, diga amém. Quem não encontrou, diga história de calma. Amém? Diz assim: e disse: certo homem tinha 2 filhos. O mais moço dele disse: pai, dá-lhe parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu com eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longíssima, e ali desperdiçou toda a fazenda, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer de necessidade. E foi chegando-se um dos cidadãos daquela terra, ao qual mandou os seus campos apacentar porcos, e desejava encher o seu estômago com bolotas dos que os porcos comiam, e ninguém dava nada de comer. E tornando em si, disse: quantos jornadeiros de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Levantar-me-ei, e irei ter com meu pai, e direi: pai, peguei contra os céus e perante ti, já não sou mais digno de ser chamado teu filho. Faz-me conforme um dos teus jornaleiros. E levantando-se, foi-se para o seu pai. E quando ele estava longe, viu seu pai e se moveu de íntima compaixão, correndo, lançou o seu pescoço e o beijou. E o filho lhe disse: pai, peguei contra o céu perante ti, e já não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: trazei depressa o melhor vestido, a melhor roupa, vestidos, pondo um anel em suas mãos, golpes em seus pés, e trazendo o bezerro cevado, mataram, e comamos e alegramos, porque este meu filho estava morto, e ele viveu. Tinha esse perdido, e foi achado, e começaram-se a alegrar-se. Amém. Feche seus olhos, vamos orar. Querido Deus, querido Pai, graças te damos nessa noite, ó Deus. Nós sabemos que a cada dia que passa, nos coloca mais próximos da volta de Jesus, nos coloca mais próximos, Senhor, do grande dia. Por isso nós sabemos, ó Senhor, que dias difíceis temos vividos na terra. Dias, ó Deus, onde Sua palavra, Senhor, pessoas têm tentado confundir a Tua palavra no meio da Tua igreja. Nós sabemos que a Tua palavra é o nosso sustento, nós sabemos que a Tua palavra é o nosso alimento, nós sabemos que a Tua palavra é a base que nos fortalece e nos coloca de pé diante desses dias. Por isso eu clamo a Ti, Senhor, descortina os nossos olhos nessa noite, traga, Senhor, a Tua palavra, Senhor, traga o entendimento da Tua palavra em nossas vidas, coloca a Tua palavra tatuada no nosso coração, ó Pai, para que possamos, ó Senhor, ouvir ela, mas também colocar em prática no dia a dia, para que possamos ser uma igreja completamente edificada no Senhor por intermédio da Tua palavra. Também como igreja, queremos repreender toda a ação de Satanás e seus demônios, toda a hoste do mal, toda a obra de Satanás e seus demônios que veio nessa noite para roubar as sementes que vão ser semeadas, para trazer distorção da palavra, inquietação, sonolência, cansaço, todo mal seja repreendido nessa noite, em nome de Jesus, e Pai, fala conosco, pois precisamos ouvir a Tua palavra, em nome de Jesus. Amém? Amém. Tome seu assento, fique à vontade, meus amados irmãos, sinta-se à vontade, você está na casa do seu paizinho. Amém? Meus amados irmãos, nós estamos vivendo dias difíceis, dias onde a palavra de Deus ela tem sido distorcida. E quando a palavra de Deus ela tem sido distorcida, no meio da igreja, ela vem trazendo um cansaço, vem trazendo um desgaste para a igreja. E quando ela traz um desgaste para a igreja, naturalmente ela também traz, junto com essa fadiga, desânimo. E muitas pessoas começam então a desistir do principal da nossa vida, que é a caminhada cristã. Esses dias, tinha bem tempo que eu não fico abrindo muita Facebook, essas coisas assim, mas esses dias eu abri o Facebook
e eu comecei a perceber a quantidade de pessoas desviadas. Pessoas que eram cristãs, que estavam sentadas conosco, pastor Ricardo, louvando e adorando a Deus, e hoje estão até mesmo postando coisas contra a igreja. Né? Então eu falo como o diabo tem trabalhado nesses últimos dias, como o diabo tem investido para afastar os escolhidos, né? Eu não sei quem é escolhido e quem não é nessa trajetória aí, mas acredito que muitos são escolhidos, estão se perdendo no meio do caminho. Então o diabo tem trabalhado arduamente para afastar os escolhidos do principal, que é a vida eterna, do principal, que é o governo que está por vir. E nós então precisamos atentar para essas coisas. E uma das coisas que o diabo então começa a trazer são coisas para tirar a nossa atenção do reino dos céus, são coisas para tirar a nossa atenção do Senhor, são coisas para tirar os nossos olhos de Jesus. E essas coisas então têm afetado a igreja, têm levado muitos cristãos para longe do Senhor. O texto que nós lemos hoje é um texto muito conhecido no meio da igreja, que fala sobre a palavra do filho pródigo. Uma outra oportunidade que eu tive, eu preguei sobre o filho mais velho, né, da casa. E hoje eu quero pregar sobre o filho mais novo. Então, aconteceu algo com o filho mais novo, que fez com que ele afastasse o que ele tinha de mais precioso, que era a presença do Pai. Né? Então, quando a gente vai então aprofundar o texto, quando a gente vai aprofundar essa parábola, a gente vai ter temas específicos, né? E hoje eu quero trazer um tema para a igreja em específico, que é: a herança pode tirar a presença. Fala para o irmão que está do seu lado assim: a herança pode te tirar a presença. A herança nunca vai ser maior do que a presença, guarde isso. A herança nunca vai ser maior do que a presença, mas a herança pode te tirar a presença. Então, quando a gente vai pegar então o simbolismo do nome, o significado do nome, filho pródigo, a gente vai ver que a palavra filho, ela tem o seu significado, em especial, é descendente, né? E quando a gente pega a palavra pródigo, a gente vai pegar lá do original do latim, que é prodígios, que significa desperdiçar, ou prodígio, que significa bater fora ou desperdiçar. Então, se a gente fosse traduzir o filho pródigo, seria o filho que desperdiçou. Agora eu quero fazer uma pergunta para você nessa noite: o que o filho pródigo desperdiçou? Parou para pensar? O que o filho pródigo desperdiçou? Queria que toda a igreja pudesse responder: o que o filho pródigo desperdiçou? Ninguém sabe não? O que o filho pródigo desperdiçou? Também da herança, a presença do comunhão do Pai. Amém, isso aí. O principal que o filho pródigo desperdiçou não foi a herança, foi a presença do Pai. Olha como isso é profundo. Então, quando a gente às vezes acha que o filho pródigo desperdiçou bens, tesouros, riquezas, bens, tesouros, riquezas, a gente consegue construir de novo, consegue? Mas a presença de Deus, quando a gente perde um período da presença de Deus, a gente nunca mais vai recuperar ela. Então, o bem mais precioso que o homem pode ter é a presença de Deus. Então, quando a gente volta então aqui para a palavra, a gente vai ver que a ansiedade é algo que tem atingido muitas pessoas na sociedade. Muitas pessoas têm vivido dias de ansiedade. Muitas pessoas têm andado aflitas, ansiosas por conquistar coisas. Não é nada, não sei, cara. É bom a gente conquistar coisas, né? É bom a gente conquistar um carro, é bom conquistar uma casa, é bom conquistar um salário de 100 mil reais por mês, né? É bom conquistar um salário de 200 mil, mas não pode ser a nossa prioridade. Isso não pode ser a nossa prioridade. Teve um dia que eu estava conversando com um amigo meu, eu falei o seguinte com ele: você gostaria de ganhar R$1 milhão hoje? Ele: sim. Mas se você soubesse que você só tem mais 1 hora de vida? Então não adianta nada. Mas você gostaria de receber a salvação de Cristo Jesus na sua vida hoje? Sim. Mas se você soubesse que você tem só meia hora de vida, não faz diferença. Por que não faz diferença eu ter só mais meia hora de vida? Eu vou ter mais meia hora de vida aqui, mas e a vida eterna? É uma riqueza que eu não vou perder nunca. Os R$1 milhão eu perco, acabou. Mas a salvação, a vida eterna, não, vou carregar ela com o resto da
da minha vida, pós aqui, né? Então a gente precisa ter esse entendimento que a ansiedade dos últimos dias, ela tem entrado dentro da igreja e tem tentado tirar o de mais precioso que os filhos de Deus têm, que é a presença de Deus. E também não foi diferente com o filho pródigo. Então eu quero falar de algumas coisas que aconteceu antes com o filho pródigo. Então a gente vai ver com o filho pródigo, ele começou então, ele olhou para toda a riqueza que o pai tinha, todo o tesouro que o pai dele tinha, e ele de fato, ele fez uma análise na vida dele, fez uma análise de tudo aquilo que tinha na casa dele, e ele percebeu que ele era herdeiro de uma fortuna. Ele percebeu que ele tinha uma herança muito valiosa, uma herança muito grandiosa para receber. E a ansiedade então fez com que ele chegasse até o pai dele e pedisse o pai dele a herança, a parte dele que era de direito. Só quando a gente volta naquele período histórico, quando a gente volta naquela época, irmão Leandro, a gente vai ver que quando um filho chega para o pai e fala assim: pai, eu quero a minha parte, minha de direito da herança, você sabia que eles falam assim, desrespeitoso com o pai dele? O filho não pode pedir herança com o pai enquanto está vivo. Pensou, pastor Ricardo, Ramon, Léo, Camilo, chegar lá e falar assim: pai, eu quero minha herança. Ué, quero minha herança. Como é que fica? Eu não morri ainda. Não é assim, pastor Ricardo? Quero minha herança. Eu não morri ainda, não. Por que você quer minha herança? A herança, geralmente, ela entrega quando a pessoa faz o quê? Mas, ó, quero que a igreja participe. Isso. Mas aquele pai tinha morrido? Ele tinha direito de herança? Ele tinha o direito de herança, mas não era o tempo de receber a herança. A herança era dele, era de direito dele, mas não era tempo de receber a herança. O pai ainda não tinha morrido, a gente precisa ter esse entendimento. E naquele período histórico, então, a gente vai entender que o filho estava como se dizendo assim para o pai: eu quero que você morra para me receber aquilo que me pertence. E quando a gente pega o período histórico, a gente vai ver que o pai, quando o filho fazia isso pedir para o pai tinha o direito de expulsar o filho de casa e deserdar o filho, como se diz, né? Então a gente vai ver que dentro do contexto, o pai não vai questionar o filho, não vai reclamar com o filho, ele vai pegar a fazenda, ele vai pegar ali boa parte dos seus bens, ele vai dividir a parte dos bens com os dois filhos. Quando a gente pega lá o livro de Deuteronômio, capítulo 21, se eu não me falo a memória, versículo 15 ao 17, quando vai falar sobre as heranças, vai falar que o filho primogênito, o filho mais velho, ele tem direito da parte dobrada. Por isso, quando a gente volta lá no período, lá atrás, quando a gente vai ver lá Isaú, Jacó não era bobo, ele tinha esse entendimento, né? Que o primogênito sempre tem uma parte melhor, né? Naquele período ainda não tinha sido decretada essa lei, mas ele sabia que o primogênito tinha uma parte melhor, né? Então a gente vai ver em todo o contexto, todo mundo quer pegar a primogenitura, todo mundo quer a primeira parte, que é a parte dobrada, né? Então a gente vai ver o pai agora vai dividir a herança com o filho, vai dar duas partes maiores para o filho mais velho e vai dar a parte de direito ao filho mais novo. E a história diz então que o filho mais novo vai embora, ele recebe a herança que é dele. Porém, a gente agora tem uma pessoa que é imatura, que não tem uma maturidade suficiente para receber a herança que é de direito. Então eu queria que você entendesse uma coisa nessa noite: você tem direito de uma herança que vem do céu. Fala para o irmão que está do seu lado: você tem direito de uma herança que vem do céu. Eu não sei qual é a sua herança. Talvez a sua herança seja como a gente foi dito aqui. Eu falo que a principal herança que o ser humano pode adquirir, a principal herança que o Filho de Deus pode adquirir é a presença de Deus. Depois disso, a principal que nós podemos adquirir são dons espirituais. Eu falo que essa é a maior herança que um homem pode ter. É quando Deus vai usar ele para pregar, para fazer diferença em uma nação, vai pregar, vai ser usado para fazer a diferença em uma cidade, ou talvez na sua própria família. Vai ter oportunidade de ver seus familiares se convertendo, entregando a vida ao Senhor. Tem pessoas que vai ter o dom, o talento de ministrar o louvor, né? A irmã Adriana ela tem um talento de louvar, ou pregar a palavra através do louvor, né, irmã Adriana? Então, e ali vai tocar o coração de muitas pessoas vão ser quebrantadas. A irmã Liliane também tem esse dom ainda, irmã, esse talento. Eu todos os dias, eu brinco todos os dias, quando a minha filha vai dormir, vai ficar.
coloca a mão na cabecinha dela e ora, fala, Deus, derrama uma porção dobrada sobre a vida da tua filha. Usa ela como boca do Senhor para pregar, para que muitas vezes seja tocada, para que na geração dela ela seja extremamente usada, para marcar a geração dela. Usa os lábios dela para louvar o Senhor, não só na igreja, mas na rua também, quando ela abrir a boca para louvar, que vidas, corações sejam tocados através do louvor que vai sair da boca dela. Né? Fala com Deus, fala, Deus, usa tua filha para orar, para interceder por vidas, para que o casamento seja restaurado, para que vidas sejam transformadas, para que as pessoas que ela orar, que elas se levantar, dobrar o joelho para orar para essas pessoas, elas vejam o milagre do Senhor, a transformação do Senhor, o poder do Senhor, o agir do Senhor através da vida dela. Então, fala que a maior riqueza que nós podemos herdar é isso. E hoje na escola dominical a gente falava que o reino de Deus está relacionado com um poder. E lá no Antigo Testamento, né, só reis, sacerdotes e profetas tinham oportunidade de experimentar o poder de Deus. Mas a história diz quando Jesus morre na cruz, quando ele diz que está consumado, o véu vai se rasgar de cima a baixo. E ali então vai passar mais um tempo, Jesus vai ressuscitar. Depois Jesus vai subir aos céus. Depois que Jesus sobe aos céus, o Espírito Santo ele desce do céu. E quando o Espírito Santo desce do céu, é o tema que a gente falou hoje, né, Natália? Sobre o reino de Deus em nós. E quando o reino de Deus está dentro de nós, o governo de Deus está dentro de nós, o reino de Deus é estabelecido sobre nós através do Espírito Santo de Deus, o poder de Deus passa a se manifestar na nossa vida. É por isso que a gente às vezes coloca a mão sobre o enfermo é curado. É por isso que às vezes a gente clama por vida, a gente vê a transformação de Deus. É por isso que às vezes a gente prega a palavra, tem pessoas que têm um coração quebrantado. Não é porque nós somos bons ou fizemos isso, é porque o poder de Deus está nas nossas vidas, através do Espírito Santo de Deus. A gente vive uma geração que às vezes a gente tem medo de fazer isso, né? Mas a pessoa, na nossa geração, a gente já viu pessoas fazer isso, colocar a mão sobre pessoas que já foram diagnosticadas com pessoas que estavam mortas, colocaram as mãos sobre essas pessoas, pessoas foram ressuscitadas. Se a gente pesquisar aí, a gente vai ver que tem histórias, tem relatos sobre isso. Pessoas que não tinham, a Tamara fez pouco tempo atrás um testemunho também profundo sobre isso, né? Só Deus sabe que ela viveu lá, né? Mas a oração dela também não foi em vão, né? O tempo que ele estava ali, Deus estava ouvindo a voz do irmão Leandro. Deus estava ouvindo a voz da igreja quando estava clamando, e ali houve manifestar o poder, o agir de Deus, e assim também é na nossa vida. Então eu creio que a maior herança que nós podemos ver nos dias de hoje é vivenciar, experimentar o poder de Deus. O maior legado que nós podemos carregar na nossa vida, na terra, não é a gente receber o título de mais rico de Barroso, o mais rico de Minas Gerais, o mais rico do Brasil, mas sim aquele que foi filho de Deus. Conheceu o Vandinho? Quem é o Vandinho? Vandinho? O homem de Deus. O Vandinho foi aquele que revolucionou a cidade, aquele que pregou e muitas vidas foram alcançadas através dele. Eu falo que essa é a maior herança, a maior riqueza que nós podemos deixar. Eu falo que esses dias eu estava comentando, uma pessoa já me comentei lá na escola, sobre a escola também lá na Taça, ainda Taça. Talvez vai ficar um legal, talvez futuramente vai ter mais escolas cristãs para a coisa. Talvez, a gente ora para isso. Mas vai ficar legal. Qual foi a primeira escola de Barroso? A escola Atos. Quem que eram os proprietários da escola? A Vanessa, a Tássia, o Ramon, o Léo, vai ficar legal lá. Né? Esse era filho de quem? Filho do pastor Ricardo, que vai ficar legal. Né? Então essa é a maior riqueza que nós podemos receber, a maior herança que nós podemos guardar. A maior herança, talvez tem pessoas que estão sentadas aqui, eu sempre falo isso, né? Talvez tem pessoas que estão sentadas aqui hoje, estão ouvindo a palavra, mas talvez daqui a 1 ano, 2 anos, 5 anos, 10 anos, não sei o tempo, mas Deus sabe. Talvez daqui a 10 anos ele está pregando aí para 100.000 pessoas, só Deus sabe. Só que nós precisamos sonhar com isso, nós precisamos deixar tocar no nosso coração de novo. Nós vamos começar a entender que essa é a maior riqueza que está dentro do nosso coração. A maior riqueza que Deus pode colocar dentro do nosso coração. Então, às vezes, a gente buscamos coisas que faz parte da caminhada cristã, faz parte de um bom carro, como eu sempre digo, faz parte de uma boa casa, sim, mas isso não pode ser prioridade na nossa vida. Você compra um carro de 100 mil, se você bater com ele, o ladrão pode vir levar seu carro embora, não pode? Mas se você tem um relacionamento com Deus, uma vida com
consegue roubar isso. Por mais que a pessoa desvie, ela pode até desviar, mas vai ficar fora eternamente registrado na mente dela que Deus fez na vida dela. Todas as pessoas que estão desviadas hoje, ela lembra de um período que elas viveram com Deus. Então a gente precisa ter esse entendimento que essa é a maior herança que nós podemos ter, e nós vamos buscar essa maior herança. Foi na sexta-feira, num estudo aqui do Como Criar Filhos para Deus, né, irmão Rodrigo? A Sara falou um negócio interessante. Ela falou assim que tem lembranças que ela tem que não vai apagar mais. Pode passar o tempo que for, né, Sara? Que não vai apagar. Que o tempo que ela viveu com o pai dela, que era na igreja, de bicicleta, subiu o morro, passando corrida do morro desse, que foi a graça do cordeiro. Pensou, Fabi? Seria o dela postando corrida no morro desse? Mas assim, são lembranças que ela tem. A principal lembrança que ela tem com o pai dela é onde? Buscando a presença de Deus. É claro, ela viveu outras coisas com o pai dela, mas gosta de pescar o dela, também fala. O dela passou aí, a pesca se deixar todo dia, né, dela? Mas o que deixou mais marcado foi o que mais marcou a vida dela. Não foi os dias de pesca, mas foram os dias que eles estiveram juntos buscando a presença de Deus. Qual é a herança que nós estamos deixando para os nossos filhos? Qual é a herança que está sendo marcada na nossa vida? Então a gente vai ver que o filho, ele tinha direito à herança. Talvez a herança pode ser uma herança ministerial, talvez pode ser uma cura, pode ser uma coisa que você tem buscado ao Senhor há muito tempo. Eu falo que uma das heranças que Deus me deu também, além de ministério, dessas coisas, foi a minha filha, né? Passei por 11 anos esperando minha filha, ela chegou, mas ela chegou não é para mim, ela chegou para Deus. Eu tenho a missão agora, gente, criar filho para Deus. Eu tenho noção que talvez seja 20 anos, 25 anos, não sei. Chegar um tempo que ela vai casar, vai embora. Então é uma das heranças que eu tenho. Mas essas heranças não pode ser a prioridade, não pode ser colocado na frente de Deus. Na escola bíblica dominical, o pastor falou uma coisa tremenda aqui hoje, porque estava na escola bíblica dominical, vai lembrar, ele fala sobre Abraão. Ele fala que Abraão, o sonho dele era ter um filho. E ele buscou incessantemente isso. E através, acredito eu, que nos momentos de devocional dele, nos momentos que ele tinha para falar com Deus, ele pedia isso para Deus. E Deus falava com ele: eu vou te dar um filho. Eu vou te dar um filho. Eu vou te dar um filho. Só que teve um dia que ele ficou muito ansioso, pastor Ricardo. E na ansiedade dele tomou uma decisão precipitada. Ele tomou uma decisão errada. Ele pega uma das suas servas Agar e vai ter um filho com Agar, que vai trazer grandes consequências na vida de Abraão. Só que o interessante, como foi dito no estudo hoje, a maior consequência que Abraão sofreu naquele período foi ficar por 20 anos longe da presença do Senhor. Talvez a sua herança, como foi dito, seja a casa própria, mas não deixe que a casa própria te deixe 20 anos longe da presença do Senhor. Talvez a nossa maior herança seja um carro, um exemplo, mas não deixe que o carro que eu tanto sonho me deixe 20 anos longe da presença do Senhor. Talvez seja os filhos, mas não deixe que os filhos me deixem 20 anos longe da presença do Senhor. Talvez seja passar na faculdade, mas não deixe que a faculdade me deixe passar 20 anos longe do Senhor. E continuando, foi falado da escola dominical uma coisa tremenda, que depois disso, então, Deus, ele vai voltar a falar com Abraão, e agora de fato Abraão vai receber a herança que Deus tinha preparado para ele, que é o seu filho, Isaac. E a história então diz que ele vai ter o filho Isaac, vai passar seus 25 anos, ele vai ter o filho Isaac. E a história fala algo profundo, que Deus, em um determinado dia, aparece para Abraão e fala: Abraão, pega o teu filho aqui que tu amas, sobe lá no morro e sacrifica ele. E a história diz que Abraão, sem questionar Deus, o que ele faz? Ele sobe para ofertar. E o pastor Carlos falou uma coisa interessante. Certamente ele colocou na balança: peraí, ou o filho ou a presença de Deus, ou o filho ou a presença de Deus. Então ele já tinha experimentado a presença de Deus. Ele ficou 20 anos longe da presença de Deus, então ele viu como ele está na presença de Deus e como ele está fora da presença de Deus.
E ali então Abraão fala uma coisa interessante, ele fala: ainda que eu queimar o meu filho, e a cinza dele se espalhar por todos os ares, Deus é capaz de fazer o quê? Juntar todas as cinzas e trazer de volta à existência. Porque ele tinha convicção de quem era o Deus que ele servia. Eu quero fazer uma pergunta para você nessa noite. Você tem a convicção de quem é o Deus que você serve? Quando nós temos a convicção de quem é o Deus que nós servimos, nós sabemos quem temos que dar a nossa primeira parte, a nossa preferência. Não que os filhos não são importantes, não que o nosso trabalho não seja importante, é importante. Não que as pessoas que estão ao nosso lado, nossa família não sejam importantes. Todos são importantes. Mas Deus é a coisa mais importante que nós podemos ter. Quando eu vejo o salmista Davi é um homem considerado um homem segundo o coração de Deus. E um dia, então, quando ele peca, eu não vou prolongar muito, ele peca, ele vai cair com o Betseba, e Deus vai usar o profeta Natan para confrontar ele. E no final do confronto, quando ele termina de entender que aquele homem que ele mesmo estava condenando era ele, a Bíblia diz então que ele se prostra de joelho, e ele fala uma coisa interessante: Senhor, tira-me. Fala comigo: Senhor, tira-me tudo. Não, fala alto: Senhor, tira-me tudo. Está fraco aí, os irmãos que foram nos amores de novo. De novo: Senhor, tira-me tudo. Só não tira a tua presença. Então era um homem que tinha tudo o que queria, tinha todo o reino, tinha todas as mulheres que queria, tinha vários filhos, tinha toda a riqueza, todos os carros, tudo que o ser humano podia ter na terra. Ele falou: Senhor, tira tudo. Para mim é fácil dizer que tira tudo, não tem muita coisa. Tira tudo, muita coisa mesmo. Não é fácil ficar. Mas o pulmão que literalmente tira tudo. Tem exército, tem cavalo, tem tudo. Ele fala: tira tudo. Né? Como se fosse o homem mais rico do mundo. Como é que é o nome dele lá mesmo? Quem lembra o nome do homem mais rico do mundo? Quem? Como é que é? Ajuda aí, irmãos. Qual é o nome do homem mais rico do mundo? É o da Tesla lá, né? Elon Musk. Então imagina, o homem tem trilhões de reais, de dólares, mais dinheiro que não dá nem para contar, nem no banco, se ele não está usando tudo, não tem o dinheiro, mas ele tem esse dinheiro aí, né? Que é tudo números, né? Não dá para sacar todo esse dinheiro, né, pastor Ricardo? É como você falar assim: Senhor, tira-me tudo, me deixa fora, sem nada, sem um real. É fácil falar isso, amados? Hein? Pessoas não lembram. Sei quantos trilhões de reais, quantos fala assim: tira tudo. Fácil não, né? É tudo. Só não tira a sua presença. Então o que ele quis dizer? Trilhões de reais perto de Deus não é nada. Então a gente precisa desse entendimento. E a gente vai ver então, por causa da imaturidade, aquele jovem, ele tinha o direito da herança, ele tinha o direito de receber os bens, mas por causa da imaturidade dele, ele começou a desperdiçar as coisas que ele tinha de mais preciosa. Como foi dito na pergunta no final: qual que foi a coisa mais preciosa que ele desperdiçou? O que ele desperdiçou? Ele desperdiçou dinheiro, o dinheiro da fazenda, está relacionado com a vida que o pai dele levou, uma vida, né, para construir. Sim, mas o que ele mais desperdiçou não foi os tesouros. O que ele mais desperdiçou foi a presença de Deus. Então guarde isso nessa noite. Você pode desperdiçar todos os tesouros. Fala com o irmão do seu lado: você pode desperdiçar todos os tesouros. Você só não pode desperdiçar a presença do Senhor. E às vezes nós estamos na caminhada cristã, muitas vezes até mesmo dentro da igreja, pastor Ricardo. Nós estamos fazendo isso, desperdiçando a presença do Senhor. Qual foi o último dia que você teve um bate-papo com o Papai do Céu? Você não fala não, fala com você mesmo. Qual foi o último dia que você sentou, que você sorriu na presença do Senhor? Qual foi o último dia que você sentou com o Papai e contou toda a sua vida, que você está sentindo? Quais são as suas aflições, quais são as suas alegrias, quais são os seus desejos, quais são os seus sonhos, quais são as suas falhas, quais são os seus pecados, seus delitos?
Qual foi o último dia que você sentou e falou com um coração sincero com o Pai? Não estou falando de ir para a igreja. Ir para a igreja, a gente consegue vir na igreja, a gente consegue louvar os louvores, a gente consegue sentar, ouvir a palavra de Deus. Mas eu estou falando do nosso momento de intimidade com o Senhor, do nosso momento de renúncia com o Senhor, do nosso momento de abrir mão de coisas que nós gostamos para estar na presença do Senhor. Isso não é fácil, não. E não estou falando que eu consigo fazer 100% também, não consigo, não. Mas eu falo que todos os dias eu busco ter esse momento com o Senhor. Não é porque eu sou perfeito, é porque eu sou falho. Pelo fato de você falar, pastor Ricardo, eu tenho a necessidade de buscar a presença do Pai. Se eu fosse perfeito, se eu fosse 100%, talvez não precisaria, talvez, mas ainda assim precisaria. Mas pelo fato de eu ser falho, de eu ter erros, de eu não ser perfeito, isso faz com que eu tenha necessidade de buscar a presença do Senhor todos os dias. A gente precisa ter esse entendimento. É muito bom celebrar a vitória do Flamengo, né? Mas melhor ainda é celebrar a presença do Pai, né? Melhor ainda é celebrar a presença do Senhor. Então a gente precisa ter esse entendimento. Às vezes tem pessoas que estão aqui que fazem muito tempo que estão desperdiçando a presença do Senhor. E eu não estou aqui para apontar dedo para julgar, mas estou aqui para falar que o Senhor hoje está com braços abertos para você voltar para a presença do Senhor, para você começar a recuperar esse tempo perdido. Uma coisa interessante, além de desperdiçar as riquezas, o filho pródigo, nem sei quanto tempo que eu tenho. Já? Não, tenho mais 1 hora dele falando. Então, uma outra coisa interessante que eu vejo, que além de desperdiçar todas as riquezas, aquele jovem não conseguia visualizar o futuro. Nós somos grandes dias assim, né, Ramon? As pessoas não conseguem visualizar o futuro, né? Aquele jovem lá então não estava conseguindo visualizar o futuro. Agora eu quero que você pense comigo, vamos tentar entrar na mente do filho pródigo. Imagina comigo que o filho pródigo agora, antes de sair da casa dele, antes dele pedir as riquezas, antes dele pedir a parte da herança dele para ficar com o pai, se ele conseguisse enxergar o futuro e visualizasse tudo o que ia acontecer com ele. Imagina o filho pródigo olhando assim, ó, estou indo embora, agora eu pedi a presença do meu pai, agora eu desperdicei toda a minha herança, agora eu fiquei pobre, agora eu estou comendo, desejando comer a lavagem dos porcos. Será que ele tomaria a decisão de pedir ao pai a parte da herança? Sim ou não? Se ele conseguisse enxergar tudo que ele ia passar, ele ia pedir ao pai a parte da herança? Sim ou não? Não. Então, às vezes, nós vamos ter esse entendimento de não sermos ansiosos, saber aguardar o tempo do Senhor para cada coisa em nossas vidas. Eu tenho uma promessa que Deus fez no meu coração, uma outra promessa que um dia eu tenho certeza que Deus falou isso comigo e foi confirmado. E já se passa 14 anos, ainda não se cumpriu, pastor Ricardo. Mas eu tenho a convicção que um dia ela vai se cumprir. E quando ela se cumprir, eu vou poder testemunhar. Talvez seja 17 anos, como foi lá com José, como foi com vários homens. Talvez seja 20 anos. Não sei quanto tempo eu vou ter que esperar, mas uma coisa eu tenho certeza que vai acontecer. E hoje, na caminhada cristã, a gente vai amadurecendo. E eu tenho uma certeza que se não aconteceu ainda, eu ainda não tenho um nível de maturidade suficiente para administrar a herança que Deus tem preparado para a minha vida. Talvez se Deus me entregar hoje aquilo que Ele me falou que vai concretizar, talvez pode ser como um homem espiritual, talvez pode ser que eu me perca no meio do caminho. Então às vezes Deus está esperando eu amadurecer um pouco mais para entregar algo grandioso em minhas mãos, né? Então, vou dar um exemplo aqui, pastor Ricardo. Se eu teria coragem de dar o carro, o senhor gosta dele ou não? Muito ou pouco? Muito ou pouco? Muito ruim, então, meu? Você tem coragem de dar um carro para o Manuel hoje? Tem jeito, né? Por mais que o senhor goste dele, por mais que um dia o senhor pode até falar assim, esse carro aqui vai ser do Manuel, né? Mas ainda não é o tempo. Pode ser que seja a herança dele, né? Mas não é o tempo, né? E às vezes é assim comigo também. Talvez eu veja que é isso que Deus tem feito na minha vida. Tem uma coisa preparada para a minha vida, mas não me entregou ainda, porque ainda não tenho a maturidade para administrar e para lidar com o que Ele tem preparado para a minha vida. Talvez tem pessoas que falam assim, Senhor, eu queria pregar para 100 mil pessoas, queria pregar para 5 mil pessoas, mas talvez a gente ainda não tenha maturidade para pregar para
5.000 pessoas, para 20.000 pessoas. Então a gente precisa aprender a pregar para 2 pessoas, para 5 pessoas, para 10 pessoas, 100 pessoas e assim sucessivamente, né? Talvez o início do vou falar, mas eu não quero cantar para 5 pessoas, 10 pessoas, 30 pessoas. Quero cantar para 100 pessoas, para 1.000 pessoas, mas talvez não é o tempo de cantar para 1.000 pessoas, 5.000 pessoas, né, pastor? E assim vai indo nossa caminhada cristã. Deus vai nos dando degraus por degraus, degrau por degrau, para a gente amadurecendo e crescendo, para a gente recebendo aquilo que Deus tem preparado para nós. E por fim, a gente vai ver então sobre a queda. Imagina que o filho pródigo tivesse visualizado a queda. Ele não deveria sair de casa, né? Tem muitas pessoas que hoje estão no mundo, para finalizar, e novamente nós que estamos na igreja não somos melhores que essas pessoas. Nós não temos que nos colocar nos estados de juízo, nós temos que nos colocar no estado de irmãos, para orar para que Deus quebrante o coração dessas pessoas e traga elas de volta para o lugar onde Deus preparou para elas. Mas talvez tem pessoas que saíram da igreja, porque às vezes o pastor falou alguma coisa e aquela pessoa não gostou naquele dia. Tem pessoas talvez que saíram com o comportamento do irmão, que o irmão fez naquele dia, mas talvez ela não entendeu que o comportamento daquele irmão estava relacionado com a maturidade dele, não com a maturidade da pessoa, né? E isso faz com que pessoas, coisas simples, coisas bobas, faz com que pessoas deixem de vir num culto. E quem falta um culto, falta 2, assim, falta 2, falta 3, falta 3, 4, 5, 6 da semana, um mês, um ano, não vai ver, está lá no mundão, já perdeu a presença do Senhor, né? Então a gente precisa ter esse entendimento que se a gente conseguir visualizar que coisas simples, que heranças que estamos buscando, que coisas que estamos nos buscando, se não tomarmos cuidado, pode nos tirar da presença do Senhor, nós não vamos conseguir viver uma vida conforme o Senhor tem preparado para nós. Então nós precisamos deixar a ansiedade de lado. E por mais que muitas vezes estar na presença do Senhor traz algumas coisas que nos desagradam, traz coisas que às vezes não é confortável para nós, é o melhor lugar que nós podemos estar. Né? E para finalizar, eu ler só um versículo bem rapidinho. Não vou ler todos os capítulos, não, está acabando aí, né, Pedro? 1 hora? Quer dizer que não, doido para jantar. Apocalipse, capítulo número 4, diz assim: e logo fui arrebatado no Espírito, e eis que um trono estava posto no céu, e um assentado sobre o trono, e o que estava sentado era aparência semelhante de pedras de jaspe e sardônico, e a árvore celeste estava ao redor do trono, e era semelhante a esmeralda. Ao redor do trono havia 24 tronos, e vi assentados sobre os tronos 24 anciões vestidos de vestes brancas, e tinha sobre suas cabeças coroas de ouro. E do trono saíam relâmpagos, trovões, vozes, e diante do trono ardiam-se 7 lâmpadas de fogo, os quais são 7 Espíritos de Deus. E havia diante do trono como um mar de vidro, semelhante ao cristal, e no meio do trono, e ao redor do trono, 4 animais cheios de olhos, por diante e por detrás. E o primeiro animal era semelhante ao leão, e o segundo animal semelhante ao bezerro, e tinha o terceiro animal o rosto como de um homem, e o quarto animal semelhante a água que fala. E os 4 animais tinham como um de persim 6 asas, e ao redor do dia estava cheio de olhos, e não descansavam de dia nem de noite, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso, que é e que há de vir. E quando os animais davam glória, honra, ação de graça aos que estavam sentados sobre o trono, ao ouvir para todo sempre, os 24 anciões prostravam-se diante do trono que estava assentado sobre o trono, e adoravam o que vive para todo sempre. E lançavam-se suas coroas, olha que interessante, lançavam-se suas coroas, dizendo: digno é o Senhor de receber glória, honra, poder, para que tu criaste todas as coisas, e tua vontade são fogo criadas. E vi a besta que estava sentado sobre o trono um livro, escrito por dentro e de fora, selado com 7 selos. E vi um anjo forte bradando em grande voz: quem é digno de abrir o livro que está
de desatar os seus selos, e ninguém no céu, olha que interessante isso, ninguém no céu, ninguém na terra, nem debaixo da terra podia abrir o livro, nem olhar para ele. Repete comigo: ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra podia abrir o livro e nem olhar para o livro. Agora olha que interessante. E eu chorava muito, porque ninguém por achar podia de abrir o livro e nem olhar, e nem olhar para ele. E disse um dos anciões: não chore, eis o cordeiro, eis o leão da tribo de Judá, da raiz do Levi, que venceu para abrir o livro e desatar os 7 selos. E olhei eles que estavam no meio do trono, 4 animais viventes entre os anciões, um cordeiro, como havia sido morto, tinha 7 bocas, 7 olhos, aos quais são 7 Espíritos de Deus que haviam sobre toda a terra. E veio e tomou o livro da besta que estava sentado no trono. E havendo tomado o livro, os 4 animais, os 24 anciões se prostraram diante do cordeiro, tendo todos eles harpas, salvas de ouros, cheias de incenso, que são as orações dos. As orações dos. Olha o irmão do seu lado aí, fala com ele, suas orações. E cantaram um novo canto, dizendo, repete comigo quem está lendo aí: digno és de tomar o livro de abrir os seus, porque fostes morto, e com teu sangue comprastes para Deus homens de toda a tribo, línguas, povos e nações, para o nosso Deus, e fizestes reis e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. Olha que interessante, não está falando, vocês não é mesmo. E olhei, e ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono, e dos animais, e dos anciões, e era o número deles milhões e milhares de, com grande voz dizia, olha o louvor que a gente vai cantar lá, amados. Com grande voz dizia: digno é o cordeiro que foi morto de receber o poder, riqueza e sabedoria, e força, honra, glória e ações de graça. E ouvi todas as criaturas que estavam nos céus, na terra e debaixo da terra, e que estavam no mar, e todas as coisas que nelas há dizer, ao que está sentado sobre o trono, e ao cordeiro seja dado ações de graça, honra, glória e poder para todos sempre. E os 4 animais diziam: amém. E os 24 anciões prostraram e adoraram, vive para todos sempre. Aleluia. Não vou tentar dizer não, depois eu parei o capítulo 6, vocês dão na casa de vocês, mas resumindo, essa foi a visão que João teve. Ele teve a visão de um trono estabelecido no céu. Finalizando, ele viu 24 anciões prostrados diante do trono. Ele viu milhares e milhares de anjos prostrados diante do Senhor. Ele viu Jesus abrindo um livro que ninguém poderia abrir. Mas uma coisa interessante, ele viu os santos que estavam lá. Ele viu a oração dos santos. E esses santos que referem